sábado, 7 de janeiro. Confira agora os destaques desta edição. Casal encontra corpo boiando no Rio Paranaíba. E mais. Na série Deportados, as consequências da violação de direitos humanos muitas vezes presentes nesta prática. Folia de Reis é realizada na zona rural de Presidente Olegário. Nível do Rio Paranaíba está quase 6 metros acima do normal. Domingo deve ser com temperaturas amenas e com possibilidade de chuva na região. Faltam vacinas contra a Covid-19 em Patos de Minas. Os dados da pandemia neste sábado. Cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil têm TDAH. Os fatos que marcaram a cidade nesta primeira semana de janeiro. E as músicas mais tocadas neste sábado. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Um homem que estava desaparecido desde o dia 23 de dezembro aqui em Patos de Minas foi localizado. O corpo dele foi visto boiando nas águas do Rio Paranaíba. Era por volta das 7 horas da manhã quando um casal que passava na estrada de Porto das Poças viu o corpo boiando no Rio Paranaíba e passando por debaixo da ponte do Bigode. Foi uma solicitação de um usuário da estrada lá, que na hora que ele estava passando sobre a ponte conhecida como Ponte do Bigode, ele avistou um corpo emergido nas águas. Ele fez um vídeo e encaminhou para a gente aqui via WhatsApp e ao mesmo tempo também ligou através do 93 informando da situação. Após a solicitação, a equipe do Corpo de Bombeiros foi para o local retirar o corpo da água. Olha, o nosso procedimento foi colocar uma guarnição nas águas do rio com o uso de um jet ski e começamos o deslocamento às buscas superficiais da Ponte do Bigode sentido a Corredeira Grande. Após aproximadamente quase 1 hora de buscas, o corpo foi localizado a aproximadamente 9 quilômetros, 10 quilômetros da referida ponte. A gente verificou próximo lá da região, o único acesso que tinha era em uma fazenda antes do local onde ele foi encontrado. Esse corpo ele foi rebocado até na entrada dessa fazenda em um rancho de pescador lá. O homem estava com uma blusa vermelha e de cueca. O corpo já estava com um estado de deteriorização, ele já estava ficando irreconhecível pela face dele e muito inchado. Ele tinha várias tatuagens, apesar que ele estava de camiseta, mas como ela ficou um pouco acima, no abdômen dele deu para ver nitidamente a tatuagem de nome Daiane. A nossa reportagem esteve na ponte onde o corpo foi visto e durante deslocamento se deparou com um carro que era ocupado por pessoas que haviam ficado sabendo do fato e desconfiavam que era um parente desaparecido. Após o corpo ter sido levado para o ML, os ocupantes desse carro reconheceram a vítima através de tatuagens. Erildo Pires de Andrade, de 37 anos, tinha uma Nossa Senhora Aparecida nas costas, o nome da esposa na barriga e uma teia de aranha na mão. A causa da morte é afogamento. A suspeita é de que o seu corpo estava há 6 dias no Rio Paranaíba e no corpo não foi encontrado nenhum sinal de violência. O homem estava desaparecido desde o dia 23 de dezembro. Segundo parentes, Erildo morava em Uberlândia e havia se separado da esposa e vindo para Patos de Minas. Ele estava depressivo e estava usando drogas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de resgate do corpo foi dificultado pelo grande volume de água no rio. Houve uma elevação do nível das águas do rio, do momento em que a gente iniciou as buscas até a efetivação da entrega do corpo aos cuidados da funerária. Dificulta porque desce muito galho de árvore, então é um trabalho complexo onde a embarcação pode chocar-se com um galho desse e provocar um acidente. Pois é, e o nível da água do Rio Paranaíba neste sábado chegou a 5,82 metros acima da média normal. A medição diária registrada pelo Corpo de Bombeiros foi de 5 metros e 82 centímetros acima da média normal de água do Rio Paranaíba. A verificação é possível por meio de réguas instaladas na escadaria ao lado da Ponte do Arco.
após a enchente registrada no ano passado, na qual o rio chegou a ultrapassar os 12 metros e 30 centímetros no dia 12 de janeiro de 2022, as réguas que possuem 13 metros foram colocadas para ajudar a mensurar a iminência de uma nova cheia. Apesar do número alarmante de 5,82 metros, o nível ainda é inferior ao que foi registrado no último dia 22 de dezembro de 2022, quando a marca foi de 7,3 metros e a precipitação de chuva quase 60 milímetros. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta diária com a medição do nível da água do Rio Paranaíba. E o INMET publicou aviso neste sábado, que termina amanhã às 10 horas da manhã. O alerta é para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 quilômetros por hora. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Neste domingo, em Patos de Minas, máxima de 26 graus e mínima de 19. À tarde e à noite serão marcadas por tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima também de 26 graus. Carmo do Paranaíba, neste domingo, terá mínima de 20 e temperatura máxima de 24 graus. Em Lagoa Formosa, mínima de 20 e máxima de 24. A tarde será marcada por tempo nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em Patrocínio, temperatura mínima de 19 graus e máxima de 25 neste domingo. Bom, agora a gente muda de assunto e dá sequência à nossa série Deportados. O Supremo Tribunal norte-americano confirmou uma medida implementada em março de 2020 que permite a deportação de candidatos à imigração. Devido à pandemia, esse recurso foi acionado para expulsar, sem demora, as pessoas detidas nas fronteiras terrestres dos Estados Unidos. No episódio de hoje da série Deportados, a gente problematiza as consequências da violação de direitos humanos, muitas vezes presentes nesta prática. Eles algemam a gente, botam no avião, só tira essas algemas 1 hora antes do avião pousar aqui. Algema pé, mão, coloca uma corrente na barriga e passa na algema da mão, mal dá para andar. Apesar de ter passado por uma experiência traumática depois de ter sido detido pelo Serviço de Imigração nos Estados Unidos e mandado de volta para o Brasil, Rafael não perdeu o fascínio pelo que considera a terra das oportunidades. Por isso, pretende atravessar a fronteira de novo ainda este ano e encontrar com a esposa, que continua lá. A humilhação e a violação de direitos durante as tentativas de entrar em solo americano são reflexos de uma sociedade que tem se mostrado cada vez mais intolerante com os imigrantes. Segundo especialistas, ao tentar entrar nos Estados Unidos pelas fronteiras sem os documentos exigidos, a pessoa não está cometendo um delito criminal, mas civil. Nós temos que entender que a legislação americana, ela elenca quais são as condições para que você mude e passe a viver naquele país. E também as situações pela qual aquele brasileiro, no nosso caso, se torna uma pessoa fora daquele regramento e, portanto, tem que ser deportado para o seu país de origem. E para esse fim existe como se fosse uma polícia de imigração, chamada ICE. Tá? O ICE, ele realmente busca imigrantes em condição de ilegalidade e esses passam a ser presos praticamente nas mesmas condições que um criminoso ordinário. O voo de retorno, que é o caminho de volta, né, há um assunto econômico. Nós sabemos o custo, né, da passagem, da viagem. Então, isso também é algo que acaba levando a uma precarização, primeiro, das condições de voo, superlotação, e sim, as pessoas vão algemadas. E você voar por
7, 8, 9, 12 horas algemado, numa posição extremamente desconfortável, sendo que você é uma pessoa que violou uma regra imigratória e não é um criminoso, é algo que não é visto como adequado. Quem é pego no país sem visto para morar ou cruzando a fronteira é levado para um centro de detenção. Em alguns casos, a pessoa é deportada de forma imediata. Em outros, passa por uma espécie de julgamento pela Corte Americana, que decide se o imigrante poderá continuar vivendo lá ou se terá que voltar para o país de origem. A espera pela decisão final da Justiça pode durar meses. De acordo com um banco de dados que reúne informações dos tribunais de imigração, até setembro deste ano, cerca de 94 mil brasileiros aguardavam o processo. Lauriene recebeu autorização para ficar no país temporariamente. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou na corte e o que eles falar ali que a gente vai decidir. Tanto que a gente tem que arrumar um advogado, pagar um advogado. A gente chega aqui e não está estabilizado, não tem condições financeiras de pagar um bom advogado, então corre o risco qualquer hora deles te deportar. Além da incerteza sobre o futuro, os especialistas alertam que as duras experiências da travessia, a detenção e a deportação podem ser ainda mais marcantes para as crianças. Isso porque elas são capazes de perceber a situação de vulnerabilidade dos pais e estão sujeitas a situações de violência e mudanças bruscas de realidade. Imagina um filho vendo um pai e uma mãe algemada. O que significa isso para essa criança ou para esse adolescente? Não são criminosos, são trabalhadores em busca de melhores condições de vida. E por isso eles têm que ser tratados e respeitados por outros governos, seja qual for, né? Como cidadãos brasileiros. Imagine uma criança que fez 3, 4 anos de escola numa escola americana e de repente ela é arrancada daquela escola, né, porque a família foi deportada e ela tem que voltar para o Brasil. Essa situação dessa criança é talvez pior do que a situação de um refugiado que sai de um local de guerra, porque ele nem sabe o que está acontecendo. De repente, a polícia chega na casa dele, vai ele, os pais presos, vão para um campo de detenção, estão dentro de um avião e chegam aqui. Em alguns casos, as crianças não entendem o português. Para os adultos, além dos impactos na saúde mental pelas experiências vivenciadas, o retorno sem sucesso também interfere nos compromissos financeiros da família. Eles vêm com uma sensação, né, de derrota. A situação em que eles retornam, ela é economicamente pior, né, do que quando foram, porque às vezes deixaram o emprego, não conseguem o emprego de volta, né, e também existe todo esse aspecto psicológico. Muitos retornam com síndrome do pânico, então a gente tem uma série de doenças que esses migrantes são acometidos. As pessoas que tentam uma nova vida lá fora não fazem parte das faixas mais pobres da população brasileira, já que para custear todo o processo é preciso desembolsar de 50 a 80 mil reais por família. O mais comum é que o recurso venha da venda dos bens. Por isso, ao se depararem com uma realidade não esperada no novo país, retornar ao Brasil se torna um novo sonho, mais distante. Mesmo esses que vão e que enfrentam dificuldade, ele não vai mandar uma foto, né, dele tremendo de frio, ele não vai mandar uma foto das condições de moradia que são precárias, dividindo a casa com muitas pessoas e pessoas estranhas às vezes. Ele não vai contar a história dos filhos que sofrem bullying na escola. Ele não vai relatar isso em função da necessidade que ele tem, né, de dizer, não, é positivo e agora eu tenho que ficar, né? E isso, então, é um movimento que a gente vai vendo sempre e acaba fomentando os outros a migrarem também. Fantasiei na minha mente que aqui seria o melhor lugar do mundo. E quando eu cheguei, que eu dei de cara com a realidade, eu sinto muita vontade de voltar. Só que eu não posso voltar devido à minha dívida, que é muito alta, que eu fiz no Brasil. Então, querendo ou não, você tem que ficar. Eu vendi as minhas coisas, eu vendi imóveis, eu vendi moto, eu vendi meus móveis, peguei dinheiro emprestado para vir e não consegui até hoje pagar a dívida que eu fiz. Agora são 7 horas da noite e 13 minutos. O NTV News faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que Folia de Reis é realizada na zona rural de Presidente Olegário.
Já estamos de volta ao vivo com a NTV News neste sábado e agora você vai ver que produtores de queijo Casca Florida comemoram o reconhecimento da variedade do queijo Minas artesanal. Minas Gerais é o primeiro estado do país a reconhecer o produto que ganha, a partir de agora, maior valorização. A receita mineira mantém como ingrediente principal o leite cru. O segredo está na finalização da peça. Ao invés de dispensar a casca, como ocorre normalmente, ela é mantida, deixando aparente o que é conhecido popularmente como mofos ou bolores. Esse queijo vem com o nome de Casca Florida, justamente por conta dos mofos que surgem ali na casca. E dentro desse processo de regulamentação é onde a gente vai trabalhar juntamente com os produtores para poder, através dessas pesquisas que identificaram diversos fungos, né, e principalmente esse eótico cândido, como vai se dar essa inoculação, né, como esse queijo vai ser produzido. Ali dentro da regulamentação vão constar os passos para se produzir esse queijo. X dias de maturação, inoculação feito com a variedade tal de fungo, né? E a partir disso aí a gente tem o acabamento perfeito desse queijo para tentar fazer um queijo mais uniforme, né? Apesar que o artesanal ele não enquadra realmente nessa questão uniforme, mas que atenda principalmente às características sanitárias que é tão importante para esse queijo chegar ao consumidor final. Com o reconhecimento, o governo de Minas atesta ao mercado que o queijo é especial e que suas características não oferecem riscos à saúde. Minas Gerais é o primeiro estado brasileiro a reconhecer o queijo Minas artesanal na variedade de Casca Florida. Nós já provamos que esse queijo, que agora passa a se chamar queijo de Casca Florida, é um queijo que não oferece nenhum perigo à saúde humana, que é até melhor do que muitos queijos produzidos na Europa que têm esse mesmo tipo de fungo. Então o que nós queremos fazer é tornar esse produto conhecido não só em todo o Brasil, como também internacionalmente. Com a caracterização, o próximo passo será a regulamentação do Casca Florida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Instituto Mineiro de Agropecuária. Com essa caracterização, o Instituto Mineiro de Agropecuária e a SEAPA irão lançar o regulamento para a produção desse queijo, e aí sim nós temos esse queijo aí formalizado, esse queijo regulamentado nas prateleiras aí de Minas Gerais, do país e do mundo, mostrando a qualidade do queijo mineiro e o valor que ele agrega e trazendo renda, trazendo desenvolvimento, emprego para todo o setor. Com a formalização, os produtos com estas características passam a ser regulamentados para o consumo e ingressam no mercado formal, o que também é um benefício para a segurança dos consumidores. E a gente está muito feliz, viemos aqui receber, né, junto do governador, essa resolução e vamos agora contar com todo mundo para partir para a regulamentação, que é onde os produtores vão poder participar e a gente mostrar que esse queijo, além de saboroso, ganhador de medalhas no Mundial, veio para ficar definitivamente. Atualmente, o estado conta com 30 mil produtores de queijo, sendo que 9 mil são produtores de queijo Minas artesanal, com produção aproximada de 40 mil toneladas anuais, em 10 regiões do estado. E dando sequência à tradição, moradores da fazenda Capim Branco realizaram mais uma folia de reis em Presidente Olegário. A tradição das folias de reis foi herdada pelo colonialismo português e ocorre no Brasil desde o século XIX. De lá para cá, a festa que homenageia a viagem dos Reis Magos durante o nascimento de Cristo é passada de geração para geração. Da turma dos mais jovens, eu sou mais velho. Eu entrei com 12 anos, hoje eu estou com 30. Sou folião há 18 anos aqui no Capim Branco e esse ano estamos fazendo a festa. Depois que eu entrei, os jovens, os companheiros foram entrando junto e graças a Deus e o fervor e a devoção de todos os foliões, a gente consegue manter essa tradição de pé, graças a Deus. Douglas Cambraia, Alisson e Wellington Vieira foram os responsáveis pela tradicional folia do Capim Branco em Presidente Olegário. Para organizar a festança foram anos de espera.
Essa festa termina hoje e já tem gente que pegou a festa para o ano que vem, para o outro ano, e para o outro ano já tem marcado para os festeiros. Quando eu e mais os outros 2 festeiros pegou a festa, foi no ano de 2016 e a gente pegou para fazer ela em 2020. Aí veio o Covid, agora que esse ano que a gente está conseguindo fazer ela. Então é uma festa muito tradicional, porque tem gente que fica na fila esperando para fazer a festa. Henrique Godinho se juntou à festa do Capim Branco aos 16 anos de idade e 2 anos depois assumiu o posto de capitão, cargo que administra até hoje após 57 anos de folia. Foi uns momentos difíceis que nós passamos aí, ficamos 2 anos sem a nossa festa, o pessoal sentiu muita falta. Agora a gente está na expectativa que venha muita gente, mas choveu muito, parece que vai chover mais, mas Santo Reis vai iluminar aqui e vai aparecer muita gente para nos dar alegria aí. Um dos destaques da festa é o presépio, que a cada ano ganha novos enfeites e fotografias, se transformando num grande memorial. Aqui nós temos o presépio e do lado de trás a gente tem essa árvore genealógica, como você disse, com memorial de muitas pessoas que fizeram parte dessa festa e não estão entre nós. Mas o foco mesmo, o ponto principal é o presépio, onde é representado o nascimento de Jesus, a visita dos 3 reis. E essa é uma tradição que o Armando, que é o alferes da folia, ele vem montando há vários anos, começou montando um presépio pequeno e a cada vez ele vai incrementando. Eu entrei na folia em 84 e pela promessa que meu pai fez, né? Aí eu tive o intuito de fazer uma coisa diferente, uma coisa que se mostrasse a tradição, mostrasse as pessoas em torno dos Santos Reis, em torno do Menino Jesus, e colocando as fotos das pessoas já falecidas. Inclusive tem os foliõezinhos, representando os foliõezinhos antigos, desde 100 anos atrás. Aí eu consegui resgatar aquelas fotos para poder memorizar a tradição durante o decorrer da nossa festa. Armando Reis é um dos responsáveis pela manutenção do presépio e conta que agora repassa a tradição para as 2 filhas. Ele também explica um pouco sobre o processo de confecção dos adereços. Basicamente, essa areia rosa eu pego lá nas 3 barras, na rodovia, e aquela areia verde eu coloco para poder ornamentar, fazer os caminhos, fazer os detalhes igualzinho. Usa muita flor, folhagem. E as casinhas, eu confeccionei as casinhas, eu mesmo manual, representando a nossa festa, representando o doce, representando as famílias, ajudando, tudo representando nas casinhas. Alisson Vieira conta que a montagem levou cerca de 10 dias. Grande parte dessa estrutura aqui, ela já é montada, é fixa, né? Por exemplo, aquele caminho do córrego, essa areia, mas todos os anos a gente tem que retirar tudo e trazer novamente, e é claro que a gente vai incrementando mais algumas coisas. Uma novidade que nós trouxemos esse ano foram as grutas e aquelas casinhas na imitação de pedra. Foi tudo um trabalho feito utilizando isopor, tinta, todo aquele trabalho de molde dessa estrutura para a gente representar de uma forma mais realista todo esse cenário do presépio. E o que não pode faltar numa festa de reis é fartura e comida. E a Bárbara está aqui para provar que tem de sobra, né? Bárbara, conta pra gente, há quantos dias vocês já estão nesses preparativos aqui? Nós já estamos preparando desde o dia 27, mas isso começa desde o início do ano. Porque algumas frutas a gente vai colhendo durante o período de safra, então tem doce de figo, de casca de mamão, de pau de mamão, de casca de laranja. Então, se for pensar, é o ano todo, mas que a gente está preparando as comidas desde a semana passada, desde o dia 27. E o que os foliões vão poder degustar aqui hoje? Nós vamos ter macarrão, o famoso macarrão com extrato vermelho, né? Um macarrão amarelo com frango, feijão tropeiro. Tutu, tem foguete também, né? Tutu, vai ter carne de porco, pelota, tem muita fartura, graças a Deus, tem bastante coisa. A preparação da festa hoje, ela envolve aí cerca de 80 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, são 4 vacas, foram 8 porcos, 250 quilos de frango, 70 quilos de macarrão aproximadamente e em torno de 50 a 60 quilos de mandioca. Então assim, é uma festa bem farta, tem muita fartura, o pessoal, vamos dizer assim, se esbanja, come bem, uma boa parte também carrega, leva para os seus familiares. Então assim, a gente fica satisfeito com isso, porque é uma festa que é trabalhosa. E não para por aí, Douglas explica que a festa também dispõe de uma farta sobremesa. Tem doce de mamão, doce de pau de mamão, doce de figo, doce de cidra e doce de leite. Nesses preparativos aí, no total são 120 latas de 20 litros de doce. Foram secados para o doce de leite 4.500 litros de leite durante 4 dias e 2 dias na realização dos doces de fruta. Então assim, é uma festa bem grande e bem farta.
Para acontecer, a festa recebe apoio da comunidade católica de Presidente Olegário. Nos 8 primeiros dias foram em torno de 50 a 60 pessoas por dia, né? Com a busca do leite, com a preparação, a secagem, tudo, né? A parte do doce. E nos últimos 4 dias, que são os dias mais apertados, com a matação dos animais, organização das carnes, varia aí entre 80 e 120 pessoas que a gente teve de auxílio. E assim, essa festa, por ser muito grande, sem o auxílio das famílias, dos foliões e dos devotos, a gente não consegue realizá-la devido a tamanha mão de obra que é gasta para que ela seja realizada. Olha só, muita fartura mesmo, hein? Mas eu vou contar um bastidor aqui, porque o Caio não trouxe nenhuma dessas delícias aqui para nossa redação não, viu? Quem sabe da próxima vez, né, Caio Machado? Bom, agora são 7 horas e 26 minutos. Ainda hoje você vai ver aqui no News que Minas inspira a abertura de novos empreendimentos no Brasil e os cuidados com veículos antes da viagem. Nós soltamos já. Nós já estamos de volta com a NTV News e pais responsáveis ou os próprios estudantes maiores de idade que realizaram o cadastramento escolar 2023 têm até a próxima sexta-feira para confirmar a matrícula na Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. De acordo com informações da Secretaria de Estado de Educação, só estarão com a vaga garantida aqueles que fizerem essa validação. Aqueles estudantes que foram encaminhados para alguma escola da rede municipal de ensino devem observar o calendário estabelecido por cada cidade e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para garantir a confirmação da matrícula. Mineiridade. O conceito tem ajudado a alavancar vendas. É isso mesmo. As tradições mineiras estão inspirando negócios e, ao mesmo tempo, divulgando as belezas e a cultura do estado. Foi nas nossas delícias, nas histórias e montanhas e no jeitinho gostoso de falar que só o mineiro tem que Camila encontrou inspiração para criar produtos exclusivos. São camisetas, bolsas, mochilas e aventais de cozinha que trazem aspectos da mineiridade. A ideia é levar um pedacinho de Minas Gerais para fora do estado. E tá dando certo. Os itens fazem sucesso e estão chegando em tudo quanto é canto. Minas Gerais realmente é um país, nós temos nossos dialetos, nossas culturas, a gente tem também nosso turismo, que é muito ligado a coisas e histórias incríveis do Brasil, né, que inclusive a Confidência Mineira se deu também a essa parte da história do Brasil, que foi muito importante para a nossa independência, e a gente cria nossas coleções com base no que a gente quer mostrar para o mundo. Eu acho que a gente nunca pode perder essa identidade do mineirês, de falar do nosso jeito, e as pessoas gostam. A marca é da cidade de Três Corações, no sul do estado, e hoje é gerida por Camila, os irmãos e os pais. Em cada coleção, a família imprime a essência mineira, mesclando características culturais e históricas. Então a gente pega um tema e lida com que esse tema, faz com que esse tema seja apresentado de uma forma tanto da parte mineirês quanto a parte histórica de Minas, né? Então, por exemplo, a Estrada Real, a gente misturou o mapa, tem a camiseta Ouro Preto, que foi a capital de Minas por muito tempo, e depois também a gente veio com a camiseta Segue Reto, porque a gente sempre fala, né? Segue reto toda a vida, e mineiro tem essa veia. Explorar esses elementos é uma aposta que dá certo, já que atrai públicos diferentes e fortalece os laços afetivos da comunidade com a própria terra. Tem algumas formas da gente explorar essas oportunidades, né? Não só para quem é do lugar, que dá um orgulho de ser do lugar, um senso de pertencimento super interessante, valoriza, né? As pessoas começam a valorizar de onde elas vêm e os hábitos que elas têm, a forma que eles tratam as pessoas. Tudo isso, aqui em Minas, a gente chama de mineiridade, né? Até pouco tempo atrás não se valorizava essa mineiridade, achava que era jeca, né? E ser mineiro não é ser jeca, né? Nós temos sim um jeito de falar diferente, mas quem não tem? Né? Cada estado tem seu jeito de falar, e o jeito de falar e o jeito de ser e de viver do mineiro costuma agradar bastante pessoas dos outros estados. É justamente essa dupla identificação que tem feito o negócio do Vitor ser um sucesso. A linha de roupas e de objetos de decoração faz referências ao mineirês e traz letras de músicas de compositores locais. Itens que agradam os mineiros da terra e os de coração. Porque Minas
se não for o primeiro estado mãe de nós, né, meu, seu, ele é a segunda casa de todo mundo. Porque o mineiro recebe bem, o mineiro é afetuoso, o mineiro pode ser até desconfiado, mas logo passa a desconfiança e gosta de fartura, gosta de receber a turma que tem muita comida na mesa, enfim. Então a gente acaba trabalhando para esse público que mora em Minas, mas que também no Brasil afora, até no mundo afora. As estampas são criadas pelo designer que mora em Alfenas, no sul de Minas, um apaixonado por tudo que nossa mineiridade tem de melhor. Sim, a gente se inspira em todos os cantos de Minas, a gente tenta buscar inspiração na poesia, na música, na culinária, né, que é tão rica, no dialeto, o mineirês influencia demais a gente também na criação, e a gente procura trabalhar as estampas, tanto as estampas como os produtos, de uma forma mais universal. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero colocar a cultura mineira em destaque, mas eu quero que ela seja aceita e consumida e apreciada por todo mundo, sendo mineiro ou não. Os aspectos regionais do estado podem virar fonte de inspiração para vários negócios, mas é preciso saber explorar um diferencial. Esta especialista dá dicas para quem quer apostar nesse nicho. Então, a primeira coisa que eu imagino ser importante para esse empreendedor que está buscando essa ideia de valor para estar comunicando no seu produto, é contar a história, falar do lugar, identificar o que esse lugar tem de único, porque é isso que as pessoas estão indo buscar lá, né? Se não é diferente, não tem interesse do consumidor. Então, a gente tem que buscar o que o lugar tem de único. E todo lugar tem uma coisa especial, e identificar isso é bastante importante para que essa ideia de valor consiga ser aquilo que vai chamar esse consumidor. Agora são 7 horas da noite e 34 minutos. Eu chamo sua atenção porque tem circulado nos grupos de aplicativos de mensagens informações falsas acerca do IPVA e também da taxa de renovação do licenciamento anual de veículo. Alguns desses conteúdos possuem links que, ao serem clicados, podem expor dados ou permitir a invasão do equipamento do usuário pelo golpista. A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais alerta que não envia links de cobrança nem boletos, assim como guias de arrecadação em papel para endereços dos cidadãos. Algumas mensagens remetem a páginas falsas, parecidas com o site do órgão oficial. Para ter a garantia de que está navegando no site oficial, a recomendação é que nunca você possa acessar por meio de links, e sim digitando o endereço www.fazenda.mg.gov.br no navegador da internet. Vale lembrar que a escala de vencimento do IPVA começa no dia 13 de março. Já a taxa de licenciamento no valor de R$ 33,66 vence no dia 31 do mesmo mês para todos os veículos, independentemente do final da placa. Acho que nós já passamos o tempo de fake news, né? É hora de dar um basta nisso. E você que vai viajar, fez a revisão do carro? Vamos agora ver alguns itens que precisam ser checados. Fim de ano e o movimento nas rodovias mais que triplica. Para enfrentar quilômetros de asfalto só com um veículo totalmente revisado. Nesta oficina mecânica, a procura por serviços de revisão aumentou nos últimos dias. Geralmente, muita gente olha antes de viajar, mas é bom também estar levando um profissional para estar confirmando. A revisão mais simples inclui a troca de óleo, substituição das pastilhas do freio, além de verificar o nível do óleo do motor e a situação da caixa de marchas. Sempre antes de sair com o carro, é indispensável verificar o reservatório de água do sistema de arrefecimento. Não é ideal colocar mais água do que o indicado. A atenção mais que especial com a pastilha dos freios. Com o tempo, pode haver desgaste e danificar o disco. Principalmente quem vai para a praia, vai ter que descer serra, força demais o freio. E se o óleo de freio não estiver bom, o ponto de ebulição dele, que vai esquentar muito a roda, se o óleo de freio não estiver bom, vai dar problema. É onde muita gente perde o freio
principalmente descendo serra. Então é bom olhar a pastilha, os discos e o óleo específico, para ver como é que está o ponto de ebulição dele. A não verificação de freios, pneus e luzes pode provocar acidentes. Todos esses itens, incluindo os obrigatórios, devem funcionar corretamente. A Polícia Militar Rodoviária, em suas inspeções de rotina, verifica todos esses itens. E se houver irregularidades, o motorista pode ser multado. Esses itens do veículo é que vão estar condicionando ele estar seguindo uma viagem mais tranquila. A iluminação, luz de freio, como você falou, setas, ele vai estar protegendo tanto ele como os outros condutores, porque se ele precisar frear aí bruscamente, algum obstáculo na rodovia, ele vai estar sinalizando para o motorista de trás que ele fará uma parada brusca e dará tempo do motorista de trás parar, apesar que tem que manter uma distância de segurança, mas o veículo estando em boas condições de conservação, com todos os itens de segurança funcionando, é o que vai aí potencializar a segurança de todos na rodovia, tanto do condutor que está conduzindo o veículo, como dos demais condutores aí da rodovia. Daqui a pouco aqui no News, faltam vacinas contra a Covid-19 em Patos de Minas e os dados da pandemia neste sábado. Nós voltamos já. A Prefeitura de Patos de Minas emitiu comunicado nesta tarde sobre as doses contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura, elas são distribuídas pelo Ministério da Saúde ao governo de Minas Gerais, que, por sua vez, faz a distribuição aos municípios. Dessa forma, o reabastecimento dos estoques não é controlado pela Prefeitura de Patos de Minas. Atualmente, há falta de vacinas em todo o país. As doses contra a Covid-19 são distribuídas pelo Ministério da Saúde ao governo de Minas Gerais, que, por sua vez, ao distribuir os municípios. Dessa forma, o reabastecimento, como nós dissemos, não é controlado pela Prefeitura aqui de Patos de Minas. Nós podemos avançando aí e, de acordo com o texto da Prefeitura, o município dispõe nesse momento somente da vacina Pfizer adulto. Esse imunizante pode ser aplicado na faixa etária de 12 anos ou mais nos seguintes casos: primeira dose, segunda dose para vacinados com a própria Pfizer e também para reforço, independentemente do imunizante recebido no esquema primário. Importante também ressaltar que primeira e segunda doses são sempre, na verdade, da mesma vacina. Quanto às vacinas infantis, estão sendo administradas somente segundas doses no público de 6 meses a 4 anos, com intervalo mínimo de 28 dias. Isso ocorre em datas e unidades específicas para não haver desperdício. Depois de aberto, o frasco precisa ser usado em até 12 horas. Então, faltam vacinas em Patos de Minas. Por falar em falta de vacinas, o Ministério da Saúde assinou nesta semana um aditivo para a compra de mais de 750 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. O novo aditivo, segundo a pasta, deve ser assinado nos próximos dias, garantindo a compra de um total de 2.600.000 doses. As primeiras doses, de acordo com o Ministério, devem ser entregues na próxima semana e distribuídas aos estados para vacinação de crianças de 3 a 11 anos. Abre aspas. A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível. Fecha aspas. Por falar em Covid-19, o Brasil chegou ao total de 694.823 mortes. A média de mortes nos últimos 7 dias é de 131, uma variação em 14 dias de menos 13%, indicando tendência de estabilidade. O total de casos conhecidos e confirmados é de 36.487.021. A média de novos casos nos últimos 7 dias é de 20.476, uma variação em 14 dias de menos 45%, tendência de queda. Minas Gerais não informou os dados da doença neste sábado. Vamos agora então ao painel coronavírus para nós acompanharmos os números quanto à doença em Patos de Minas. O painel que aparece agora na tela da sua televisão indica que são 100 pessoas neste momento em casa se recuperando da Covid-19.
Além disso, 621 patenses perderam a luta para a doença. Nós temos 3 patenses internados em leitos clínicos e não temos nenhum patense internado em leito de UTI. Ainda em Patos de Minas, desde o início da pandemia, são 39.302 casos confirmados. Deste total, 38.557 são considerados tratados, o que indica um percentual de recuperados de 96,45%. Patos de Minas é referência para a saúde. Então, neste momento, nós temos internados pessoas de outros municípios aqui na cidade. 4 em leitos clínicos e 1 pessoa está em UTI. Você já ouviu falar na síndrome pós-Covid? Pois é, esse é o nome dado para um conjunto de problemas de saúde recorrentes ou contínuos que tem sido apontado por até 70% dos pacientes que tiveram a doença. As sequelas da Covid-19 podem ser de natureza hematológica, cardiológica, neurológica, dermatológica ou psicológica. Pode se manifestar em qualquer pessoa que teve contato com o vírus, mesmo os que não apresentaram sintomas após a infecção. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, estes são os sintomas mais comuns por sistema afetado. Em primeiro lugar, os sintomas respiratórios e cardiovasculares, como falta de ar, tosse, aperto no peito, dor no peito e palpitações. Depois, sintomas generalizados, como fadiga, febre e dor. Os sintomas neurológicos, ou comprometimento cognitivo, dor de cabeça, distúrbios de sono, alfinetes e agulhas ou dormência em qualquer parte do corpo, tontura e delírio. Também sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náusea, diarreia, anorexia e apetite reduzido, perda de peso, seguidos de sintomas músculo-esqueléticos, como dor nas articulações e dor muscular, sintomas psicológicos e psiquiátricos, sintomas de depressão e também de ansiedade, sintomas de ouvido, nariz e garganta, zumbido, dor de ouvido, dor de garganta, perda de paladar e cheiro. Na sequência, os sintomas dermatológicos, as erupções cutâneas. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Nós estamos falando do TDAH. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Cerca de 2 milhões de brasileiros são afetados anualmente por esse transtorno. Baixa autoestima, relacionamentos problemáticos e dificuldades na escola e trabalho são alguns dos sintomas. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele já existe há muito tempo. O DSM-5, ele já traz essa conceituação do TDAH, porém não havia um olhar aprimorado para o TDAH, principalmente no que tange aos adultos. Olhava-se para o TDAH a nível infantil, crianças, adolescentes também não tinham esse olhar. E o TDAH, ele, à medida que ele vai se desenvolvendo no organismo do ser humano, lembrando que o TDAH ele pode ser classificado em 3: desatento, hiperativo ou combinado, que é o desatento e hiperativo. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Neurosaber, cerca de 95% dos casos são descobertos antes dos 12 anos de idade. Não existe uma faixa etária específica. Ele é uma doença genética, principalmente genética. É um transtorno neurobiológico, ou seja, não é uma doença mental, apenas um transtorno neurobiológico. Ele não tem cura e a intensidade dele varia de questões ambientais. Então, de acordo com o ambiente que eu estou inserido, na situação em que eu estou vivenciando, é que o TDAH vai se manifestar em maior ou em menor grau. Já existe medicação para o TDAH, muitos não necessitam dessa medicação, muitos indivíduos não necessitam, mas vários outros indivíduos necessitam. E nós temos também técnicas
que o psicoterapeuta, o terapeuta ocupacional e o psicopedagogo vão trabalhar junto com esse indivíduo que tem TDAH para amenizar esse sofrimento. Apesar de ser muito comum, o transtorno ainda é um tabu entre os brasileiros. A falta de informação é o principal fator que contribui para essa estranheza diante do TDAH. É muito fácil você passar a noite toda acordado, não conseguir dormir pelo TDAH, porque ele influencia diretamente na qualidade do sono, acordar no outro dia exausto, com a bateria totalmente descarregada, chegar no trabalho e não conseguir ter nenhum tipo de rendimento. O TDAH afeta diretamente as suas funções executivas. Então, você vai chegar no trabalho e não vai conseguir ter nenhum tipo de rendimento. Agora, se você chegar ao trabalho dessa forma e disser para as pessoas que é porque você tem TDAH e passou a noite toda sem dormir, as pessoas vão zombar de você. Ou vão achar que é uma desculpa. Porém, se você, mesmo com TDAH, tiver passado a noite dessa forma, mas consciente do preconceito, chegar no trabalho no outro dia de manhã e disser que não dormiu porque estava gripado, com o nariz congestionado, todos vão entender. Então, perceba aí o quanto o TDAH ainda é um fator de preconceito e o porquê tantas pessoas lutam tanto contra um diagnóstico. Tanto na fase de desenvolvimento infantil quanto na terceira idade, é importante que se tenha apoio dos familiares para que seja tratado o transtorno. Quando a gente fala de criança, é mais fácil. Por quê? As escolas, elas estão ali com as crianças inseridas no ambiente escolar durante todos os dias, a semana toda. Então, a própria escola chama a família e leva a queixa até a família. E a família começa a buscar esse apoio profissional. Apesar de que a criança ela ainda é muito jovem, espera-se que uma criança sadia seja mais agitada, cheia de energia, então é preciso uma investigação mais profunda. Os idosos, assim como os adultos, eles vêm de uma história ainda mais profunda, onde o preconceito é mais arraigado e a falta de conhecimento é maior. Então, tem muito adulto, idoso, TDAH, que hoje é visto como depressivo. Não que ele não seja depressivo. Eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que todas as pessoas, os ansiosos, aqueles que têm ansiedade, aqueles que têm depressão, são de fato TDAH. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o TDAH existe, que ele tem vários impactos na vida do indivíduo. Pode ser a ansiedade ou pode ser a depressão. Por isso é preciso que esse idoso, além de uma reabilitação cognitiva, porque ele vai chegar num ponto, seja pela depressão, ansiedade ou TDAH, que cognitivamente ele vai estar necessitando dessa reabilitação. Então, além da reabilitação cognitiva, ele precisa do apoio dos familiares. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser considerado e ele precisa ser inserido em atividades que lhe dão prazer. Bom, agora são 7 horas da noite e 51 minutos. Antes de nós irmos para o intervalo, nós recebemos agora há pouco a informação que o advogado e jornalista e também radialista da Jovem Pan Patos, Edilson Guimarães, ele está internado em um hospital particular aqui de Patos de Minas. Então, Edilson, daqui nós mandamos as melhores vibrações positivas para que você possa se recuperar o quanto antes. O NTV News volta depois do intervalo. Estamos de volta e agora vamos aos fatos que marcaram a primeira semana de janeiro. No primeiro dia de janeiro, os patenses celebraram a chegada do novo ano. Em Lagoa Formosa, uma chuva de fogos de artifício foi preparada para quem estava no local. O governador Romeu Zema tomou posse para o segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no domingo. Tomou posse também no mesmo dia, só que em Brasília, para o terceiro mandato de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Na segunda-feira, diretores e vices tomaram posse na rede estadual de ensino. Em Patos de Minas foram empossados 26 diretores em 26 escolas, além de 27 vice-diretores. Na terça, a Prefeitura de Patos de Minas pegou todos de surpresa com a exoneração da secretária de Educação, Sônia.
Na quarta, a Prefeitura apresentou 2 novos secretários que já ocupam as pastas de Educação e Trânsito de Patos de Minas. Ana Paula Moraes, já empossada como secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade, e Carlos André Rodrigues, novo secretário de Educação. Na pasta da Educação, o chefe do Executivo fez a 3ª troca em um período de 2 anos. Na quinta-feira, uma cratera se abriu na BR-365 a cerca de 25 quilômetros do trevo da Pipoca, entre Patos de Minas e Guimarães. Motoristas que passam pelo local reclamam da situação e também cobram da administradora da via para que conserte esse e outros buracos espalhados pela rodovia. Já na sexta-feira, um homem de 51 anos ficou preso às serragens da carreta que conduzia após o veículo tombar na BR-352, que liga a Lagoa Formosa a Carmo do Paranaíba. A carreta estava carregada com materiais de construção, colas, sprays, rolos de borracha e alumínio. É desse jeito, então, que a gente encerra o NTV News deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações no patosja.com.br. Bom final de semana para você. Juízo. Boa noite.